Não tá aparecendo. Então bora lá. Salve, salve galera, meu nome é Rafael e eu estou aqui, né, com vocês pra gente dar uma revisada em um assunto que é muito importante, que é a Idade Média, beleza? Então a gente vê lá, né, aí na sequência Antiguidade, beleza? E depois de Antiguidade a gente vai passar pra onde? Vai passar pra Idade Média. E galera, eu tenho aqui um resumo bem legal, né, que depois posso estar disponibilizando pra vocês, né, que vai da Idade Média até as monarquias nacionais, beleza? Então beleza. Pra quem não sabe, né, galera, pra quem não sabe, a Idade Média, ela é um período, né, que perdura aí de 470... Aqui tem um erro. Fui mal, mano. 453 até 1453. Beleza? Aí 1000 anos aí de Idade Média. Idade Média, galera, ainda é conhecida aí por muitos, né, como aí o período, né, das trevas, a longa noite. Rapaz, os antigos autores, né, retratavam muito esse período aí como um período como se não tivesse uma produção intelectual, né, uma produção artística, né, mas isso não ocorre, muito pelo contrário, né, tem várias características aí, por exemplo, da cultura grega, né, que se mescla com a cultura germânica e etc, beleza? Beleza, então, né, a Idade Média, ela começa, né, com a ruína do Império Romano, né, onde o Império Romano se fragmentou. Pra quem não lembra, né, galera, os três últimos imperadores lá, e os mais importantes lá do Império Romano foram quem? Foram o Diocleciano, Constantino, Teodósio, né? E aí a gente sabe que esse império ele se fragmenta, sendo que ficou dividido em duas partes, né? A parte do Oriente e a parte do Ocidente. A parte do Oriente, beleza, galera? Ela vai ser... A parte do Ocidente, na verdade, né? É a parte que vai ser destruída, beleza? Vai ser destruída e... Por quem? Pelos povos bárbaros, né? E com isso aí vai começar o período de Idade Média. Então, 1453 nós falamos que aqui, falamos aí, né, da queda do Império Romano. Queda do Império Romano. Beleza? E aí, 1453 nós falamos da invasão, né, do Império do Oriente pelos turcos otomanos. Assunto já vai mais na frente, beleza? Então, beleza. A Idade Média ainda pode ser dividida aí, galera, em dois períodos, né? Que é a Alta Idade Média e aí a Baixa Idade Média. A Idade Média, né, vai do século 5 ao século 10, beleza? Nós temos a queda do Império Romano do Ocidente. E a Baixa Idade Média, né, vai do século 11 ao século 15, né? O fim do medievo pela invasão do Oriente pelos turcos otomanos. Galera, só retomando aqui, né, uma coisa que é bem importante falar pra vocês é que o Império do Oriente, né, galera, ele é a construção do feudalismo. Então, o início, né, do feudalismo, vamos ver aí, por exemplo, com o Bizâncio e os islâmicos. E, né, o Império Romano do Ocidente, nós temos o feudalismo em seu apogeu. É só isso mesmo. Então, bora lá. Vamos começar falando sobre Bizâncio. Bizâncio, na verdade, né, ficou aí com esse nome depois da morte do Imperador Teodósio, como a gente pode ver. Porque na verdade, galera, não Teodósio não, desculpa, Constantino. Porque na verdade, né, Constantinopla era um centro comercial, né, com vários outros comerciais. E após a morte do imperador, Teodósio não, né, Constantino, pô. Constantino, né, ela passa a ser chamada de Império Bizantino. Primeiramente, esse Império Bizantino é um local, né, está aí privilegiado por rotas comerciais, né, como vocês podem ver destacados, por ter, né, o poder concentrado nas mãos do imperador, né? Quando o poder está concentrado na mão do imperador, nós falamos o quê? Quando o poder, na verdade, está concentrado na mão do imperador, e esse imperador, ele é chefe de estado e chefe da igreja, nós falamos isso aí de quê? Do modelo Césaropapismo, beleza? Que é o modelo característico aí do Império Bizantino. Além do mais, né, característica do governo é que quem era contra suas ideologias era considerado, né, um herege, ou seja, estava praticando heresia. Nós temos a iconoclastia e o Césaropapismo, né, como a gente já viu. Nós temos também o cisma do Oriente, que ainda aqui no Império Bizantino, né, galera, que vai ajudar futuramente por alguns motivos, né, que vamos ter a divisão da cristandade, beleza?
Nós vamos ter que nós chamamos de Igreja Ortodoxa, né? No caso, a Igreja Ortodoxa grega e a Igreja Católica Romana, beleza? Que vai ser separado. Aqui, né, foi conduzido pelo grande patriarca e aqui foi conduzido pelo Papa, beleza? Então é um conflito aí entre o grande patriarca e o Papa. Aí nós temos também, né, aqui o legado deles, né, galera? Esse império ele caiu logicamente, né, por invasões estrangeiras, por crises sucessórias, né, aí, por disputa de terras e por insatisfação das províncias. Províncias são pequenos reinos, né, dentro aí do Império Bizantino. O legado deles, galera, é que eles conseguiram deixar aí uma grande integração cultural, como eu falei pra vocês, cultural. Como assim integração cultural, Rafael? Integração cultural entre o mundo grego, né, e o germânico. Germânico a gente vai ver são os povos bárbaros, tá? Beleza? Nós temos aí a preservação do patrimônio grego-romano, né? Do patrimônio grego, patrimônio romano, também da filosofia e do direito. A arquitetura, né? Como pode ver aquelas abóbadas das igrejas que eram bem curvadas, né? Também o corpo jurídico. E aí nós temos alguns assuntos importantes, são as questões cristológicas, né? Que remetem à Igreja Católica. Por exemplo, o monofismo, que era o quê? Que era a crença, né? Que acreditava que Cristo tem apenas a natureza. O arianismo, ou seja, Jesus é inferior ao Pai, e a iconoclastia, que era, né, idolatraram, né, imagens, idolatração de imagens, basicamente, que é o principal motivo, né, para o conflito dos islâmicos, né? Os caras viram lá, mano, diabo é isso, o templo da igreja tem muita imagem lá de santos, Deus, e não, Deus era apenas um Deus. Aí, mano, eu vou pular o Império Islâmico, depois a gente dá uma retomada aqui nele, e vamos ver, né, aí a Idade Média. Beleza, a Idade Média ela ocorre aonde? A Idade Média, né, ela vai ocorrer no Ocidente. Mas antes disso eu quero destacar aqui algumas características gerais que eu botei pra vocês. Quando a gente vai falar em eventos que ocorreram tanto na Idade Média e na Baixa Idade Média, vai falar o quê? Na Idade Média a gente vai ver o quê? A gente vai ver a organização, né, dos reinos bárbaros, bem como a ruralização da economia. A economia ela não era ruralizada, ou seja, não estava concentrada nos campos, beleza? E essa ruralização da economia é principalmente por motivo, né, galera? Que imagina que eu tenho aqui esse reino e eu tenho, né, nós chamamos de povos bárbaros vindo invadir a cidade. Tá aqui. Mano, se eu sei que os caras vão invadir minha cidade, eu quero sair da cidade, né? E vou começar a migrar para os campos. Você tem o êxodo urbano. E aí, esse local aqui da cidade, né, onde tinha uma economia diversificada, ela vai ser ruralizada. Por quê? Porque a vida agora vai se passar onde? No campo, né, galera? A gente vai começar a ter uma produção para a nossa para a nossa própria subsistência, beleza? Então aí nós temos aí a Idade Média, né? Que temos a organização dos reinos bárbaros, a ruralização da economia, o aumento do poder dos nobres e senhores de terra. Logicamente, eu vou estar saindo, né, por esse campo. Então, lógico que eu tenho que ter uma condição de ter uma terra aí digna. E para isso, nesse de capital, quem tem um capital, quem são nobres senhores de terra, feudalismo, beleza? Abaixo da Idade Média, vamos ter as cruzadas, vamos ter a reorganização do comércio, a crise do feudalismo, o renascimento urbano, bem como o surgimento da burguesia e a formação das monarquias europeias, que a gente vai ver, né, monarquias nacionais, vai ver futuramente, beleza? Bora lá, para a Idade Média. Bem, como eu falei pra vocês, ocorre no Ocidente. E é um período de quê? É um período de amalgamação, ou seja, integração, né, entre valores romanos mais valores bárbaros, beleza? Bárbaros são aqueles povos invasores, né, do Império Romano do Ocidente. Nós temos ainda a herança, né, dita herança romana, porque é o que é esse colonato. Bem, que é o colonato, né? O que é o colonato? O colonato, né, galera, garantir a permanência da população no campo. Ou seja, pagarem tributos aos senhores para ficarem em suas terras, beleza? Isso, né, vai ser mantido lá no sistema feudal. Então, eu, senhor nobre, né, eu tenho uma grande porção de terra, porém eu não vou conseguir cuidar dessa terra, né? Então eu preciso de pessoas que cuidem dessa terra para mim. E com isso eu vou entrar com um sistema de colonato. Vou dividir essa terra em outros pedaços, né? A terra grande vai ser dividida em pedaços menores. E eu vou conseguir botar algumas pessoas aqui dentro que vão cuidar dessa terra para mim, né? E com isso eu vou garantir a permanência da população no campo. Porém, galera, não é qualquer pessoa que vai vir pra cá, né? Não é de qualquer forma, né? Essas pessoas vão fazer o quê? Vão pagar tributos aos guerreiros de terras, né? No caso são esses senhores. Pagaram tributos aos senhores para ficar em suas terras. Além do mais, né, nós temos o início do trabalho servil, né? As pessoas que estão ligadas à terra são meus servos.
estavam ligados aos senhores através de ligação de fidelidade. A gente vai ver essas ligações de fidelidade. Dessa forma, né, acabou virando uma tradição germânica. Germânica de quem? Dos povos bárbaros, né, que eu chamo de comitatus. Comitatus é um juramento de fidelidade ao maior guerreiro da tribo. Destacava-se, né, por suas conquistas, os maiores guerreiros da tribo. Lembrando, né, galera, que aqui a hierarquização aqui na Idade Média é baseada aqui no manto, que o manto é o que? Deixa eu anotar para vocês. A hierarquia, né, aqui está baseada no que? No manto. No mando, na verdade, no mando. O mando é basicamente uma hierarquia baseada no que? Na concentração de terras, beleza? Então, A é maior que B, porque A tem maior concentração de terras, beleza? É melhor colocar dentro dessa hierarquia. Aí nós temos a caracterização dos povos germânicos, que estão conhecidos como povos bárbaros. Aqueles povos invasores, né? Destacamos aqui alguns deles. São os visigodos, ostrogodos, suevos, burgídios, franceses, né? Os vândalos, os anglo-saxões. Beleza, são caras que fizeram o quê? Que foram dominados, né? Dominados pelos guerreiros, senhores de terra. Em geral, era constituída, né, de guerreiros mais camponeses. Não havia uma economia monetária, ou seja, os caras não tinham, né, uma moeda. Tudo era baseado no escambo. Então, sei lá, eu tenho aqui um espelho e você tem cana de açúcar. Só um exemplo. Então eu vou trocar meu espelho, né, e na sua cana de açúcar, porque eu não posso pagar por ela. Poderia basear no escambo, beleza? Escambo, para quem sabe, é uma economia agrária, subsistência. Assim, né, uma de suas características é a valorização da palavra. Por quê? Porque eles não dominavam a escrita e tudo era passado através da oralidade. Se você não domina a escrita, você tem que valorizar a palavra. Se eu falar assim, mano, E aí, parceiro? e aí, paizinho? Cansado, hein? Isso gerou, né, uma civilização. Uma civilização conhecida como romano, grego, germânico e cristã. Beleza, e vamos falar agora do modelo, né, que perdurou aí na Idade Média e na Baixa Idade Média, que é o feudalismo. A gente vai analisar, né, aí 4 pilares fundamentais de ser analisado, né, que é o pilar social, o pilar político, a economia e a cultura. Beleza. Ó, para alguns historiadores, né, o feudalismo começa a partir, né, que a gente consegue esclarecer algumas relações políticas, sociais e econômicas. A partir do momento que dentro de um punhado de terra você tem relações políticas, sociais e econômicas, né, na Idade Média, a gente consegue caracterizar esse modelo aí, conhecido como feudalismo, a política. O que era a política? Bem, como eu falei para vocês, a política era fundamentada na lógica do mando, né? Vai mandar aqui na minha terra, vai mandar, né, quem tem maior concentração de terra. Então, eu, Rafael, tô indo no feudo, eu tenho alta concentração de terra, então, né, eu sou um cara muito bem representado politicamente. Mas o que vem a ser o mando, né? Eu botei aqui, calma, o jovem mamífero. O mando é um poder, né, baseado na concentração de terra, também influenciado do guerreiro. Beleza, esses donos de terra são os senhores feudais, são os caras que têm a terra, os caras que têm a bala. Dessa forma, né, haver disputa de terra. Mano, logicamente vai haver disputa de terra. Se o poder, né, político é baseado em concentração de terra, quanto mais terra eu tenho, mais poder eu tenho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou disputar por essas terras. Mas assim, mano, de que forma eu consigo me edificar, né, para que eu não consiga perder essas terras, né, dessas disputas? Aí vai surgir, né, a figura da sucerania e vassalagem. Mano, assim, para mim não perder terra, eu tenho que deixar pessoas protegendo isso aqui, né? E quanto mais pessoas estiverem protegendo minha terra, menos terra eu vou perder e mais poder eu vou ter. Que é uma aliança política, né, militar. Que é o seguinte: tem um cara lá que é o sucerano, ou seja, o cara que tem muita terra, e ele tá precisando de pessoas para proteger essa terra. Então ele vai lá e vai doar essa terra, né, para uma pessoa que vai receber. Essa pessoa aqui que vai receber, vou botar o nome aqui, ela é chamada, né, de vassalo. E esse vassalo, né, através de um juramento de fidelidade, né, ele vai falar, cara, eu vou cuidar da terra e vou proteger o sucerano, bem como eu falei pra vocês. Aqui, né, a oralidade, ela é muito valorizada. Deixa eu botar aqui meu tablet pra carregar, que tá descarregando 2%, vocês podem ver. Conecta o carregador. Bora. Aí foi. Beleza. E a terra é preciosa, né, por ter mais homens ao lado. Aí a sociedade comunica-se com a política, pois o estado social é conferido, né, ao senhor de guerra. Mano, senhor de guerra é aquele cara que tem muitas terras. Tem muita terra, falar que você conseguiu dominar muitas delas. E aí a sociedade, né, estava dividida em 3 ordens
Beleza, galera? Que a gente fala em 3 estados, na verdade, que é o primeiro estado. Aqui é o segundo estado. E aqui é o terceiro estado, beleza? Ela pode ser dividida em 2 formas. Ou seja, você pode ver lá pessoas que são nobres e pessoas que não são nobres. As pessoas que são nobres, né, são o alto clero, né, pessoas ligadas à igreja. E as pessoas que não são nobres são do baixo clero. Acreditavam, né, no predeterminismo. Isso aí é uma história, né, engraçada. Os caras acreditavam, né, que havia aquelas pessoas que nasceram para ser pobre, né, e aquelas pessoas que nasceram para ser ricos. Na verdade, ser pobre ou ser rico é determinado, né, pela concentração de terra. Beleza? Acreditava no predeterminismo. Ou seja, Deus determinou essas classes sociais. No caso era o clero, né, aquelas pessoas que estão ligadas à nobreza, está ligada à igreja, a nobreza guerreira, ou seja, pessoas que têm grande concentração de terra, e os não nobres, que geralmente são representados por servos, né? Pelos servos. Beleza, galera. A economia. Bem, como eu falei para vocês, a caracterização aqui. Houve uma ruralização da economia devido ao colonato, ou seja, colonato que a gente viu, né? Pessoas aí com esse punhado de terra produzindo para os seus senhores. A vida no interior do feudo foi marcada, né, pela subsistência. Beleza, não havia uma preocupação com a produção de excedentes. O excedente se dirigia ao pagamento de tributos. E o único comércio era o escambo, ou seja, a troca, né, que a gente viu, não tinha um sistema monetário, então tudo era baseado no escambo. Aí temos ainda alguns tributos feudais citados pelo domínio territorial, como algum desses aqui, ó: a corveia, a talha, as banalidades, o tostão de Pedro e a captação. O que vem a ser a corveia? Bem, a corveia é o seguinte: eu sou um servo, né, tô lá na terra do meu seu feudal, vou fazer o quê? É um trabalho gratuito, né, de 3 a 5 dias por semana no manso senhoral, forma de você pagar seu tributo. Você vai lá no manso senhoral, né, uma produção, por exemplo, de trigo, você vai trabalhar 3 a 5 dias, toda essa produção que você produzir vai ser para mim. A talha, né, é da parte da produção ao seu sucerano, ou seja, quem doou a terra. As banalidades são pagamentos em espécie pela utilização do instrumento do feudo. Ou seja, vassalo, não é porque eu te dei as terras, né, que tu vai ficar lá usando de bolsa, vai me dar produção, não. Não, eu quero alguma coisinha que tu produzir nela, né? Como, por exemplo, trabalhar 3 a 5 dias no meu manso senhoral, né? Dá aí 3/4 da parte da produção, né? 3/4 do dia ao serano. As banalidades, né, que é o pagamento em espécie pela utilização de instrumentos do feudo. Tu vai pagar, né, em espécie porque tu tá usando meu feudo. O tostão de Pedro, que é dar 10 centavos da produção feudal para a igreja católica, por isso que é de Pedro. E a captação, que é um imposto anual pago pelo simples fato de estar vivo, mano. Então tá vendo aí que são os deveres do servo. Se tu é meu servo, tu vai pagar esses 3 tributos. A corveia vai pagar a talha, tu vai pagar as banalidades, o tostão de Pedro e ainda a captação. Dessa forma, né, criava-se a ideia de que esses senhores eram micro-reis, né, rei e seu pedaço. É bem uma analogia muito interessante para entender isso aí. Seria a vassalagem, né, representada pela compreensão entre nobres, que implicava, né, direitos e obrigações recíprocas. Os nobres podiam ser os reis, né? Podia ser quem? Que é o nobre? Pode ser um rei, pode ser um duque, pode ser um marquês, condes, viscondes e barões. Barão na pisadinha. Os seranos, né, eram os nobres que doavam as terras. Os vassalos, né, protegidos por eles, representavam os nobres que recebiam as terras em troca. Mano, é engraçado que o serano vassalagem nobre com nobre. Tem uma analogia aqui engraçada, né? O serano é o velho da lancha e o vassalo é a rapariga. Ou seja, o serano, né, vai fazer o quê? Vai doar a terra para o vassalo e o vassalo vai receber essa terra, seu serano. E aí, nós temos a Baixa Idade Média, né? Que começa aí com a crise do sistema feudal. Bem, galera, todo esse cenário fez que houvesse aqui uma feudoclericulação. Ou seja, os nobres se filiaram à igreja, né, para conseguir terra. Galera, todo mundo tinha que doar lá um pedaço da igreja, né? Porque, logicamente, nós tínhamos a esfera da igreja como importante por estatal. E os nobres, eles agora vão se filiar às igrejas, né? Para quê? Para conseguirem ter as terras. No século... lembrando, né, que acreditavam no predeterminismo, ou seja, que as pessoas... E principalmente, né, aquelas pessoas que tinham muita concentração de terra, elas estavam na igreja. Lembrando também que as terras, né, elas eram aí ganhadas de maneira hereditária. No século XX houve, né, um bom boom demográfico. Também, galera, aquelas pessoas que estavam na igreja, elas conseguiam ter, né, a terra, assim, de certa forma, de maneira hereditária. Ou seja, você pertence à igreja, pode ser que você ganhe terras. Tudo isso a crise do sistema feudal, né?
principalmente pelo que nós chamamos de boom demográfico, que colocou em xeque o modelo feudal. Mas que foi esse boom demográfico, né? Nós tivemos que nós tivemos uma alta natalidade e uma baixa mortalidade, ou seja, tem muita pessoa nascendo e pouca pessoa morrendo. Isso é devido ao quê? A ausência de epidemias por um período, né? E houve ausência de epidemias. Esse enclausuramento do frio, né? Mais fatores climáticos, beleza? Houve uma suavização do clima, um inverno menos rigoroso, aumentou a produção de alimentos. Houve o quê? Novos hábitos, né, alimentares, por exemplo, a adoção, né, de alimentos à base de vegetais, desenvolvimento de técnicas, por exemplo, o arado, o cavalo, o animal, a tração, né, a rotação de culturas dentro de terras, né, galera. Tudo isso aí possibilitou o quê? Que mais pessoas conseguissem viver. Desenvolvimento de técnicas militares, como por exemplo, guerra com poucos homens. Para que eu vou mandar muito homens, pô? Se tá indo poucos homens, né? Poucos vão morrer. Isso é meio lógico. Aqui, no século XIII, o Ocidente encontrava-se como? Com poucos homens, castelos de madeira, o dinheiro não circulava, a cultura estava concentrada nos castelos, né, da nobreza. Encontravam-se com poderes fragmentados. Após 1000 anos, as grandes invasões cessaram, né? Os camponeses, providos de melhores técnicas, desbravavam as terras às custas, das florestas. Houve aqui também, né, expandirem as terras. Os alimentos mais abundantes fizeram recuar, né, a fome e as epidemias, e a cidade começou a juntar cada vez mais pessoas. Muitos camponeses buscavam novos espaços para a agricultura e muitos começaram a ir para as cidades. Aí não falo do Ocidente, que é a figura da cruzada. Eu acho que é isso que você precisa saber, mano, sobre esse assunto, beleza? Valeu!